Olá, meu nome é André Tarifa e seja bem-vindo a este vídeo e ao meu canal. Este vídeo é todo dedicado a mais uma leitura de mais um capítulo do livro Calma, escrito por Emmanuel e o jovem Francisco Cândido Xavier. Livro pequenino no tamanho, maravilhoso, repleto de ensinamentos amorosos e caridosos de dois espíritos que dedicaram décadas de trabalho ao amor e à caridade. Vamos ao título de hoje, que é Em Torno de Ti. Ele vai falar das relações nossas com aqueles que nos cercam, em especial no ambiente familiar. Tem 1, 2, no máximo 3 parágrafos dedicados a outras pessoas que nos cercam, mas é em especial no ambiente familiar. O que me leva a dizer que este capítulo é quase uma extensão natural do último capítulo e do último vídeo, por consequência, que chamava Ligações Familiares. Então, nesse assunto de família e as nossas relações nesse núcleo, este capítulo de agora, Em Torno de Ti, mais o vídeo do capítulo Ligações Familiares e recomendo também os 2 vídeos do capítulo chamado Rusgas Domésticas, de alguns capítulos atrás. O assunto família é tão importante dentro desse livro que eu dediquei um pouco mais de tempo, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de estudo e referências nesses capítulos, tá bom? Esse aqui será um pouco menos assim, será de muito mais leitura e alguma reflexãozinha, justamente porque nestes vídeos anteriores, rusgas domésticas e ligações familiares, eu explorei um pouco mais essas referências. E agora, basicamente, eu me repetiria em muitas delas. Então vamos para a leitura e menos conversa de André, mais conversa de Emmanuel. Em torno de ti. Em derredor de ti, encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afaste deles, senão, quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Vou fazer uma pausa curta aqui. Ele fala claramente, como já disse anteriormente, que não tem coincidência nenhuma o núcleo familiar onde nós nos encontramos, com as pessoas com as quais nós marcamos um encontro nesta vida, nesta presente encarnação. É importante, tem relação com vidas pretéritas, precisam ser ajustadas aqui e agora, e por isso necessário é que nos esforcemos. Por isso que ele fala nesse segundo parágrafo, para nós não nos afastarmos desses parentes, a não ser que algumas circunstâncias da vida nos levem a isso. Não por motivação nossa, não por falar assim, não, esse parente é muito difícil, não quero saber dele, não quero saber dela, vou romper relações. Sabe o que vai acontecer? Novo encontro será marcado para uma vida futura, até que esses ajustes sejam feitos, porque alguém magoou alguém e agora precisa botar um ponto final nessa história. Uma coisa que eu costumo falar que entre nós espíritas, pelo menos, eu acho que ao longo dessa encarnação, no mínimo, nós devemos entender que não devemos criar novos desafetos para as vidas futuras. Já é uma baita evolução, considerando que a gente está corrigindo erros de encontros passados. Então vamos nos esforçar para o máximo possível fazermos estes ajustes com muito amor, com muita dedicação, muita paciência, muita tolerância e tentar não levar novos desafetos para encontros futuros, né? Quem sabe, vamos nos esforçar para isso. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional
terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si para obtenção dos valores culturais que demanda. É um paralelo interessante, eu entendi aqui, né? Já dando uma pausa aqui no texto de Emmanuel. Um paralelo interessante porque é também um educandário, um núcleo familiar. Se a Terra é um grande planeta escola, e eu estou me repetindo porque eu já falei isso em outros vídeos, a família é a sala de aula mais importante. E como numa faculdade, numa universidade que exige que nós desenvolvemos certos talentos para alcançar a meta, também é assim na família. Também exige que certas habilidades sejam desenvolvidas, certos talentos sejam entregues em prol do bem do comum, em prol dessa evolução. Assim é na universidade, assim é na família. É uma construção. Voltando para Emmanuel, o lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhe categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuse a bênção da paz, da qual necessitam para serem felizes. Conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Faço uma pausa aqui. Se problemas e provações marcam o nosso dia a dia na família, ele nos aconselha que nos aconselhemos com a fé em Deus, com a paciência necessária para o aprendizado que todos nós atravessamos. Lembrando mais uma coisa importante: tudo é superável. Ninguém está aqui, nem eu, nem você que está assistindo esse vídeo, num núcleo familiar onde não seja possível fazer esses ajustes. Se estamos aqui com a pessoa A, B ou C, ou A, B e C, e temos ajustes para fazer, é porque todos nós temos a capacidade para. Tá? É muito importante isso. Não nos foi dada uma missão para que é impossível de ser cumprida. Não. Isso está muito claro no último vídeo, no último capítulo. Então, se não conseguirmos cumprir, é por má vontade. Então, ele nos aconselha que nos apeguemos à paciência, que tenhamos tolerância com os pais e muita gratidão no parágrafo seguinte, àqueles que patrocinaram a nossa entrada nesse planeta. Né? A dádiva dessa encarnação passou pela concordância e anuência deles. Ninguém veio aqui empurrado, não. Então, se esse pai e essa mãe, apesar de, ou mesmo que não lhe corresponda às expectativas, guarda com eles o carinho, o máximo de ajuda que se possa dar, principalmente na velhice que chega, e a gratidão pela oportunidade dessa encarnação. Nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para adquirir novas experiências, fazer esses ajustes todos necessários para trabalharmos no bem. Olha que oportunidade maravilhosa. Você que está assistindo esse vídeo sabe já disso. Que você, e bem como eu, precisamos nos esforçar no trabalho e no serviço ao próximo. Quem deu essa oportunidade para a gente? Deus e pai e mãe. E pai e mãe, lembre-se disso. Por mais dificuldade, por mais problemas que você tenha com eles,
lembre-se de que eles te deram essa oportunidade de estar aqui agora. E a educação aos filhos que nos foram confiados por Deus, também é importante. E aí eu me remeto lá a Santo Agostinho de novo, em Gratidão dos Filhos e os Laços de Família, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante. Ele diz, ele retrata, ele declara claramente que a grande missão da humanidade é justamente essa relação em família. Santo Agostinho dizendo isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os filhos são espíritos antigos que se relacionaram com a gente e com o qual nós temos dívidas, principalmente esses filhos mais difíceis, e ou espíritos que nós aceitamos receber no nosso seio familiar, com amor, com carinho e dedicação, para exemplificar a melhor moral que nós conseguimos, a fim de ajudar-lhes na elevação. Então nós temos que continuar dando, apesar de tudo, o nosso melhor para eles, ainda que sejam ingratos, ainda que nos gerem problemas, mas aceitar também os desígnios e as escolhas que cada um fazem, sempre ajudando-os, impulsionando-os nos verdadeiros valores ou nos valores mais próximos da moral cristã que nós conseguimos. Último parágrafo já, olha só. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem aos destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Ora, continuemos entregando o nosso melhor. É isso que nos aconselha Emmanuel. Ele não pede, ele não determina, espíritos de um padrão um pouco melhor que o nosso, já é o suficiente para entender as escolhas e o livre-arbítrio de cada um. Ele não determina isso, ele não está carregando no peso da mensagem, mas ele aconselha. Continua entregando o teu melhor, seja no núcleo familiar, seja no ambiente da escola, seja no ambiente de trabalho. Pessoas diferem umas das outras por nível social, cultural, intelectual, econômico. Então, evolução, diferentes graus de evolução espiritual, todos nós temos. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Hoje, o momento nosso é esse. Mas diferentes gradações muito tênues de evolução espiritual entre os bilhões de espíritos que aqui habitam, é óbvio que existem. Existem espíritos aqui muito ainda arraigados a instintos e sentimentos brutalizados, como temos espíritos mais espiritualizados, menos atentos e menos arraigados à matéria. E nisso aparecem os conflitos, as diferenças a que ele se refere nesse último parágrafo. Para estes tantos irmãos que são diferentes da gente, nem melhores, nem piores, compadece-te, Vamos nos compadecer deles e vamos continuar entregando o nosso melhor. Porque o que nos observa é Deus? É alguém anotando numa caderneta os nossos acertos, os nossos erros? Não. São as leis naturais e o cumprimento dessas leis naturais que ficam reservadas, gravadas, aonde, segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Nós mesmos, em algum momento, nos cobraremos dos eventuais equívocos que cometemos e vamos implorar pela oportunidade de repará-los. Então, diante do conselho de Emmanuel, nos esforcemos, continuemos entregando o nosso melhor, apesar dos percalços, apesar das ofensas, apesar das diferenças, apesar das ingratidões. Continuemos entregando o nosso melhor. É o que nos aconselha as pessoas em torno de cada um de nós.
Beijo no coração de quem teve paciência de me assistir esse tempo todo. Estamos na reta final, faltam 6 capítulos apenas para terminarmos esse livro tão precioso. Um projeto que eu estou amando fazer e que me deu a disciplina necessária para já pensar nos próximos, sobre os quais conversaremos no futuro. Beijos no coração de quem fica.